Aqui nós podemos ver dois intestinos. O intestino do lado esquerdo, o intestino anatomicamente perfeito. O intestino do lado direito, anatomicamente todo estragado, todo atrapalhado. Aqui nós podemos perceber que o intestino que está perfeito é que foi bem cuidado durante muitos anos. E o outro, todo estragado, é que foi totalmente estragado pelos maus hábitos. Nesta imagem podemos ver como fica o interior do intestino. Lembra que falamos há pouco sobre a mucosidade que se forma no intestino e vai grudando ali as fezes? Olha só, aqui nessa imagem você pode ver bem nitidamente isso. A parte escura são as fezes grudadas na parede do intestino. E a parte clara no centro é onde está circulando o bolo fecal. E assim, então, nós podemos ver a deformação do intestino que está trazendo uma série de consequências de saúde para essa pessoa. Nessa outra imagem, nós podemos perceber que a função do intestino é a absorção de nutrientes. A função do intestino é tirar daquilo que está lá dentro os nutrientes e jogar na corrente sanguínea. As paredes são preparadas especificamente para isso. Mas embaixo você pode ver nos dois cortes. De um lado, o intestino todo limpinho com um volume maior. E do outro lado, o intestino todo sujo, interditado, com um volume menor. O interior de um cólon constipado não proporciona absorção de nutrientes e ainda joga uma grande quantidade de toxinas no sangue. E é o que causa, então, a grande quantidade de mal-estares que as pessoas sentem por aí. Aqui nós podemos perceber que o intestino e a saúde estão intimamente relacionados, ligados. E o envelhecimento do cólon proporciona um envelhecimento total das nossas células, do nosso organismo como um todo. E aí aparece, então, uma série de consequências. Então, o intestino tem que funcionar todos os dias, de preferência 2 vezes ao dia. E essa grande quantidade de elos, de correntes que você percebe nessa imagem, cada uma representa um tipo de doença. E a grande maioria delas, muitas vezes, doenças emocionais, que estão intimamente ligadas ao hábito alimentar das pessoas. Essa imagem mostra o intestino delgado, um pedaço do intestino delgado com diverticulite. Você começa a observar aqui os divertículos, as bolhas. O intestino fica tão preso, não sabe onde mais colocar esse resíduo fecal e começa então a formar bolhas para tentar manter essa quantidade de fezes lá dentro do intestino. E aí então a barriga vai crescendo, vai crescendo. Aqui nós podemos ver uma imagem real. Olha só como é que está esse intestino. Vê se tem condição de uma pessoa sobreviver dessa forma. E aqui, então, nós podemos perceber porque tem tanta gente doente no mundo. Aqui, nós podemos ver uma colite ulcerativa. Olha como é que está inchado, olha como é que está inflamado por dentro o intestino dessa pessoa. Essa parede não tem capacidade de absorção mais. E essa pessoa, então, vai começar a sofrer doenças degenerativas. Vai começar a ficar cansada, o cabelo começa a cair, a memória começa a sumir. E tudo isso em consequência da má absorção dos alimentos, que muitas vezes nós comemos o alimento errado, de maneira errada, na hora errada, e ainda além de tudo isso, o nosso intestino não consegue absorver. E aí, então, as consequências são fatais. Existe em São Paulo uma clínica que trabalha fazendo um programa de desintoxicação orgânica, ou seja, ela faz um processo de limpeza intestinal nas pessoas. Ela tira durante 5, 10 dias, depende de cada paciente, tudo aquilo que está no seu tubo digestivo, joga fora aquela sujeira, proporcionando a essa pessoa, então, um melhor bem-estar, mais saúde. Nós fizemos um teste, tiramos algumas imagens, algumas fotos de uma pessoa que fez essa lavagem intestinal, e eu gostaria que vocês observassem o que saiu de dentro do intestino de uma pessoa de 45 anos de idade, com alguns tempos sem fazer uma lavagem intestinal, comendo de maneira errada. Olha só as imagens. Observe. Quanta coisa ficaram armazenadas no intestino dessa pessoa durante 5, 10, 15, 20 anos. Essa pessoa guardou esse resíduo fecal todo lá dentro. 18,5 kg de fezes acumuladas no tubo digestivo de uma pessoa durante 10, 15 anos. Já imaginou o que isso pode significar? O intestino todo defraudado, o intestino todo estragado. E aí você vê aquelas barrigas, né? Os abdômenes assim dilatados, aquelas probulências abdominais, e você observa, e muitas vezes as pessoas dizem assim, isso é uma barriga de chope, é a barriguinha de chope. Não é a barriguinha de chope, é a barriguinha de doença. A barriguinha que vai trazer sérias consequências de saúde para essa pessoa. Observe, aqui nós temos várias imagens de cólons. Olha
quantos tipos de doença, olha quantas coisas podem acontecer no intestino de uma pessoa. E aí você vê lá o colo normal, você vê o sigmoide abolsado, você vê o espasmo, como acontece, você vê a constrição, olha como é que está esse intestino com a constrição. Aí você vê as colites, as diverticulites, os prolapsos com pressão, são muitos problemas que podem ocorrer quando a pessoa não se cuida. E observe, quando o intestino não vai bem, quando o intestino não funciona direito, olha o que acontece. As pessoas perdem a cabeça. Então é importante observarmos isso. É importante mudarmos nosso estilo de vida. É importante observarmos, porque a nossa pele mostra. É só observar a sua pele. Ela anda ressecada, está faltando vitamina A. Como é que anda as suas unhas? Ela anda toda cortada, está faltando proteína. Ela está cheia de pintas brancas, está faltando nutrientes no seu corpo. Então é simples, nosso corpo fala, nosso corpo mostra para nós aquilo que está acontecendo conosco. Observe este pé. Quando eu mostro esse pé, as pessoas ficam assustadas. Qual o problema desse pé? Muitas pessoas falam um monte de doenças que poderiam ser a causa desse problema desse pé. Mas na realidade o problema desse pé é que esse indivíduo está com o intestino preso durante 20, 30 anos, cheio de fezes acumuladas. E isso tem que sair. E se isso não sair, vai ter sérios problemas de saúde. Da mesma forma que acontece com o pé, acontece com as unhas, acontece com o envelhecimento também dos olhos, acontece com os cabelos, acontece com todo o corpo. Olha só essa vesícula como é que está. Essa vesícula cheia de pedras é consequência de muitos e muitos anos. E assim assim também acontece com o coração, assim também acontece no caso de cânceres no corpo todo, câncer de intestino, assim acontece com as artrites reumatoides, assim acontece com todas as doenças que você vê todos os dias. É resultado de um sangue tóxico, de um sangue sujo, proporcionado por uma alimentação totalmente inadequada. Varizes, problemas circulatórios, enfim, doenças de todos os tipos está invadindo a nossa vida. Quando você olha para o espelho e você vê uma espinha no seu rosto, é o seu corpo dizendo, olha, meu corpo está cheio de toxina, eu preciso jogar fora por algum lugar. Então está na hora de nós fazermos uma limpeza, está na hora de nós mudarmos nosso estilo de vida. E assim nós podemos perceber que desde a simples dor de cabeça até os ataques cardíacos, passando